Então, o trabalho que a Via Brasil desenvolve, ela é fundamental para nós, para o escoamento lá, pelo corredor, que a gente chama de corredor de escoamento da BR-163 Tapajós. Na Via Pod. Olá, estradeiros! O Na Via Pod, o podcast da Via Brasil feito para quem vive e percorre a BR-163, está de volta. Eu sou o Vinícius Falabella e hoje vamos parar a nossa viagem para falar de manutenção. Manter uma casa em bom estado dá trabalho, não dá? Com o tempo, a pintura descasca, o telhado precisa de reparos, encanamentos pedem manutenção. E se a gente não cuida, os pequenos problemas viram grandes dores de cabeça. Agora, imagina isso em uma escala muito maior. Uma rodovia que corta estados inteiros, como a BR-163. Assim como em casa, a manutenção da estrada precisa ser constante. O pavimento sofre com o tráfego pesado, a sinalização desgasta com o tempo e as condições climáticas trazem desafios extras, como chuvas intensas e variações de temperatura. No episódio de hoje, vamos discutir os desafios de conservação dessa rodovia fundamental para o transporte e o escoamento de produção no Brasil. O que precisa ser feito? Quais são as dificuldades? E quais soluções podem garantir que a BR-163 continue cumprindo seu papel com segurança e eficiência? E aqui comigo para falar sobre todos esses desafios de conservação está o Ricardo Barra, diretor-presidente da Via Brasil. Tudo bem, senhor Ricardo? Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui novamente com vocês. Converso também com o Edeon Vaz Ferreira, diretor executivo do Movimento Pro Logística do Mato Grosso, a ProSoja, que tem, entre outras atribuições, a de promover a melhoria das condições de produção e comercialização dos produtos. Seja bem-vindo, senhor Edeon. Bom dia, prazer é todo nosso. E a gente começa aqui com o senhor Ricardo. Senhor Ricardo, como é feita a gestão de projetos de manutenção e melhoria da BR-163? É um planejamento de curto, médio, longo prazo, tudo junto? E quais são os principais desafios técnicos da manutenção dessa rodovia? A questão da manutenção é muito importante, porque é uma concessão de longo prazo, né? Então, eles começam a se preocupar com desde o projeto. Buscar um projeto que ele seja adequado da rodovia, esteja dentro das previsões financeiras e econômicas do nosso plano de negócio, e também, por outro lado, ter a manutenção compatível com a prestação de serviço. Então, isso começa lá. Depois que a obra é implantada, começa a operação, qualquer obra, começa a operação propriamente dita, periodicamente é feito campanhas de monitoração, medindo, por exemplo, sinalização. Ela tem uma retrorefletância que é a medida, e a gente vai acompanhando o desgaste da sinalização para definir um ponto exato onde deverá ser novamente feitas as pinturas de faixas ou trocadas as placas de sinalização. O asfalto da mesma forma. Ele também é feito, é todo um conjunto de ensaios que são feitos periodicamente todo ano, para que a gente acompanhe o desempenho do pavimento, né, o desgaste do pavimento, de forma que a gente possa atuar no momento certo, oferecendo aí a melhor condição possível ao usuário da rodovia. Legal. Senhor Edeon, o estado do Mato Grosso depende fortemente, né, da BR-163 para o escoamento da produção agrícola. Na opinião do senhor, quais são os principais desafios de transporte, né, nesse estado e nessa rodovia, especialmente nas regiões mais inóspitas? O estado de Mato Grosso, ele é hoje o maior produtor de soja, milho e algodão do país. E nós temos a saída pelo chamado Arco Norte como a nossa principal saída. E se a gente considerar que a saída para Santos é em torno de 24 milhões de toneladas de soja, milho e farelo, para o norte, nós temos aí por volta de
quase 30 milhões de toneladas. Então, a saída para o norte hoje, ela é mais importante que a saída para o sul e sudeste. O nosso grande desafio é a questão do modo rodoviário. O transporte rodoviário, ele é mais caro, embora seja mais rápido. E nós dependemos em Mato Grosso basicamente de rodovias, porque nós só temos uma ferrovia em funcionamento. Vamos ter extensão de uma ferrovia até Lucas, do Rio Verde, e temos em construção a FIC, que é de Mara Rosa a Água Boa. Toda vez que a gente fala em rodovia e ferrovia, nós temos que lembrar que o modo rodoviário ele é imprescindível, porque é ele que alimenta esses outros modos de vida, né? O caso, por exemplo, da BR-163, ela alimenta Miritituba, alimenta estações de transbordo de carga de Miritituba. Então, ela é fundamental. A projeção que a gente faz é que será ainda maior em termos de futuro. Nós precisamos da BR-163 com alta qualidade para que a gente possa escoar essa produção. Nas regiões que são menos assistidas por rodovias pavimentadas, nós temos aí o crescimento da região noroeste do estado, da região norte ainda do estado, porque Mato Grosso ele possui 32 mil quilômetros de rodovias estaduais. E dessas 32 mil, nós temos menos de 11 mil pavimentados. Então, nós temos ainda muita coisa para se fazer no estado, né? E essas rodovias não pavimentadas são um grande gargalo, porque no período de chuva você não passa, né? Então, nós precisamos, para que a gente possa alcançar a BR-163, por exemplo, de pavimentação nessas rodovias, além das rodovias vicinais, que são normalmente mantidas pelos municípios. Essas rodovias vicinais são pior ainda. Nós temos 150 mil quilômetros de rodovia vicinal dentro do estado. Então, a vicinal alimenta a estadual e a estadual alimenta as BRs, né? Então, o trabalho que a Via Brasil desenvolve, ela é fundamental para nós, o escoamento lá, pelo corredor, que a gente chama de corredor de escoamento da BR-163 Tapajós. Com certeza. Senhor Ricardo, até aproveitando esse gancho aí do senhor Edeon, ele falou também da chuva, da época de chuva. A gente sabe aí que no Mato Grosso, aí sul do Pará, principalmente aí no primeiro semestre, né, no nosso verão, chove muito, né? Ali no sul do Pará, falam que chove todos os dias praticamente, você tem uma chuva. E a gente sabe que a chuva é um fator que, assim, atrapalha a manutenção das rodovias, né? As obras. Como é que vocês lidam com esses desafios da chuva, né? Como é que vocês trabalham, principalmente nas épocas do ano mais chuvosas, né? Como é que vocês fazem para diminuir o impacto dessas chuvas para os motoristas? Acho que o período chuvoso aqui nesse nosso trecho, ele tem uma duração de 6 meses, aproximadamente. Então nós temos 6 meses que praticamente até sem chuva, né, e temos 6 meses, com preços. A chuva atrapalha bastante serviços que envolvem serviços de terra, né. Quando você vai mexer por uma terraplanagem, uma abertura de terceira faixa, essas obras que demandam solo, trabalhar com solo, a chuva é mais, vamos dizer, mais agressiva ao cronograma, né, ela é mais, prejudicial ao andamento da obra. E com isso, não só o cronograma, mas tudo que envolve, né, o tempo de paralisação, de repente de interdição de pista, uma questão que no final do dia vai acabar impactando ao usuário da rodovia.
O que a gente tem feito é isso, concentrado nossos esforços no período seco. Na época, aqui na região mais ao sul, mais ou menos do início de maio até início de agosto. Ele tem bastante, então não temos praticamente não temos chuva. Depois aí já começa a chover e a partir de outubro já é período bastante chuva. Lá no norte, mais ao norte, esse período se desloca em 30 dias. Então, começa um pouco mais tarde, né, o período seco, e termina também um pouco mais tarde o período seco. Então, nós vamos ter essa preocupação de trabalhar com atividades que não demandam terra. A gente consegue ainda trabalhar com muita dificuldade, é verdade, porque mesmo com asfalto, o asfalto não demanda terra, mas eu tenho todo um processo de fabricação da massa asfáltica na usina, na pedreira, transporte, aplicação pode ser aplicado de chuva. Então, quer dizer, você acaba fazendo desse período chuvoso mais serviços emergenciais, aqueles que não pode esperar, não podem aguardar. E às vezes até fazendo um serviço que a gente chama de paliativo ou de provisória, para que logo depois que termine a chuva, a gente possa voltar lá e fazer aquele serviço de forma definitiva. Então, assim, é um desafio grande que a gente vem enfrentando, já há 3 anos, né, com esse enfrentamento, com esse programa de chuva. Eh, eu lembro que em 22 nós construímos um grande toldo para poder construir uma praça de pedágio lá na região do Trairão, na época da chuva, né, com uma obra, um toldo de 100 metros por 50 metros, para conseguir trabalhar dentro dele durante o período chuvoso e conseguir avançar com a obra. Então, quer dizer, onde existir necessidade e onde existir recurso para que a gente possa fazer as obras, mesmo aquelas obras no período chuvoso, que às vezes são essenciais, não tem como esperar parar de chover, temos que fazer, enfrentar a chuva. E a gente tem feito isso, assim, de forma sistemática. Eh, de qualquer forma, nosso planejamento, respondendo claramente a sua pergunta, nosso planejamento é muito voltado a essa questão, né, se tem período que chove ou não chove. Então, agora já estamos aproximando da perna da chuva, então já temos que estar com todos os preparativos alinhados para fazer os investimentos esse ano, para que a gente possa entrar e executar o máximo possível. Ter investimentos que são de uma duração que não comporta só em 6 meses, tem que fazer em 2 períodos secos, né, então seria um serviço que às vezes estaria até em menos de 1 ano. Mas nós temos que aquela esse condicionamento dos 6 meses nos leva às vezes esticar um pouco mais o cronograma. Fredeon, até aproveitando essa resposta do senhor Ricardo, o quanto que uma rodovia bem conservada impacta no transporte de carga hoje no Mato Grosso? O quanto que uma rodovia que não está bem conservada pode impactar ali na vida dos agricultores, na vida do transportador, na vida de quem vive do agronegócio? Nós temos que lembrar que existem fatores que são possivelmente medidos, que diz respeito ao transit time, que é o tempo que você leva para transportar uma carga, a manutenção do veículo, no caso do caminhão, pneus e consumo de combustível. Então, isso são fatores básicos para você calcular a economicidade ou não de uma determinada rodovia. Quando você tem rodovias bem mantidas, ou seja, que não tem buraco, que está tudo perfeito, o transit time é menor, o consumo de combustível é menor e esses outros fatores, manutenção do veículo, também é menor. Isso faz com que reduza o custo do frete. Eu não estou falando do frete, do custo do frete. Tá? O produtor é quem paga a conta no final da linha, porque nós não transportamos, mas quem transporta são as trades. Só que a trade desconta isso da gente. Né? Então você tem o transporte sendo realizado pela trade, onde ela calcula o preço do grão lá no porto e desconta a partir dali
todos os gastos, elevações, o frete, tudo isso é descontado do produtor. Então, a forma da gente melhorar a rentabilidade do produtor, que seria o valor do produto menos esses descontos, são com rodovias boas, rodovias bem mantidas. Aí vem aquela história, mas está pagando pedágio, né? Pedágio também impacta. Por isso que a gente defende que o pedágio ele deve ter um valor que ele substitua esse mal, essa má conservação, pelo valor do pedágio. Se eles empatam, tá bom para o produtor. Tá certo. Senhor Ricardo, essa questão do pedágio é até uma questão de. Assim, muitas vezes o usuário não entende a importância, né, de você ter a tarifa de pedágio e o impacto que ela tem na própria conservação da rodovia, né? Questão até muito cultural. Sejam, esse processo de concessão no Brasil foi introduzido em 1996, numa época que o Brasil estava começando a conhecer o neoliberalismo, uma situação bastante diferenciada do que hoje nós temos. E talvez, assim, naquele período faltou um pouco mais de esclarecimento como que esse processo funciona. A concessão, começando pelo conceito, concessão não é privatização. As pessoas confundem muito uma coisa com a outra. Que é a privatização, o ente privado adquire o bem público, né, passa a ser agora de propriedade do privado. Na concessão, o bem, o ativo público continua sendo público. Na verdade, a empresa concessionária, ela tem a comissão fazer a manutenção da via, prestar o serviço aos usuários e fazer uma série de investimentos, realizar uma série de investimentos previstos contratualmente, né. Tudo isso é regulado por uma Agência Nacional dos Transportes, a ANTT, e faz a fiscalização. Então, quando se fala em tarifa de pedágio, na verdade, nada mais é do que uma forma de remunerar pela prestação de serviço. Se você fazer uma comparação para entender melhor. Por exemplo, quando você aperta o interruptor da sua casa, a lâmpada acende. Alguém foi lá, gerou energia, transmitiu energia, distribuiu energia e dá manutenção na rede. Aí, no final do mês, a pessoa vai lá e paga a conta de energia elétrica da sua casa. A mesma coisa com a água. Abriu a torneira, a água saiu, alguém captou, tratou, distribuiu e dá manutenção. Então, são empresas que prestam serviço, né, ao cidadão. Qual que é a diferença básica de coisa da outra? É que essas 2 exemplos que eu dei são contas que você só paga no final do ano, do mês, desculpa, no final do mês. E o pedágio você paga no que está usando, né. Talvez não, com certeza, o pedágio seja uma das tarifas mais justas. Primeiro, porque você paga utilizando, você está utilizando o serviço naquele momento e só paga quem usa. Quem não usa não paga. Então assim, esse é um conceito, né, que o pedágio é prejudicial, mas não se perde, né, que como o Deon falou, né, as transportadoras, de suma importância, a rodovia tem boas condições para toda a equação, né, financeira até do cálculo do frete, ser um frete mais, acessível possível, o menor frete e o custo Brasil ser reduzido. Então, se você imaginar que depois que a rodovia é o 63 meses, por exemplo, depois que nós começamos a trabalhar, que ela melhorou, diminuiu o tempo de viagem hoje de um caminhão, né, diminuiu o custo de manutenção do caminhão, consequentemente diminuiu o valor do frete também. Então tudo isso é um verdadeiro ciclo virtuoso que vai se somando, né, além de outras vantagens, né, da concessão, que nós não estamos aqui conversando. Mas, impostos gerados, né, quanto já se recolheu de impostos de acesso ao longo desses 3 anos para essas comunidades, cidades inteiras, né. Então acho que, eh, o papel o papel da concessão, da concessionária, ele é um papel econômico importante, né, mas é um papel social também muito importante. Eu acho que realmente é um grande êmbolo que curva tudo, vai tudo a reboque desse processo,
e transforma, efetivamente transforma a vida das pessoas. Com certeza. Uma rodovia bem conservada, né, ajuda na eficiência para todo mundo. O senhor Deon, até falando sobre isso, o senhor até já falou sobre isso em na sua primeira resposta. Queria, avançar um pouquinho mais nisso, e falar um pouquinho de integração de modais, né. A gente tem aí, eu acho que o caso do Arco Norte é um caso de grande sucesso, né, porque mudou um pouco o eixo da carga ali, do escoamento de carga ali do Mato Grosso, do Pará. Eu acho que boa parte da carga viaja menos de caminhão hoje por causa do Arco Norte. E eu queria saber do senhor, assim, quais são os principais desafios para a gente avançar nessas integrações, né? Integrar mais as rodovias, as ferrovias, as hidrovias, né? O quanto isso é importante para a produção agrícola brasileira e, e como o senhor vê, assim, como mais desafiador para a gente conseguir avançar nessa questão? A sua pergunta é muito boa, porque a gente vê o seguinte: as rodovias, elas se integram com que modal, né? Ela alimenta o modal ferroviário, porque ela é que leva lá para, no caso de Mato Grosso, para Rondonópolis, e embarca no trem para Santos, mas ela leva também para as estações de transbordo de carga de Miritituba, no Pará, e também para Santarém. Essa integração, ela é fundamental. Por quê? Nós temos o modo hidroviário como sendo o mais barato, o custo do frete. No Brasil, ele gira entre 35% e 40% do rodoviário, né? E temos o rodoviário. Então, se você tem uma estrada bem mantida, que ela chega ao terminal, faz-se o transbordo para a barcaça, e a barcaça se dirige para os portos, isso é a melhor posição. Melhor que isso seria uma ferrovia levando para a, a hidrovia, né? Porque dos três modais, o modo rodoviário é o mais caro, o ferroviário seria na faixa de 80% a 90% do rodoviário, e o hidroviário em torno de 35% a 42% do rodoviário. Então, ele é o mais barato, e daí a necessidade de a gente fluir mais. Nós temos um problema, um gargalo, no caso do Rio Tapajós, que em alguns meses do ano, normalmente em outubro, novembro e parte de dezembro, baixa muito o nível do rio, e o que faz com que as barcaças saiam com menos carga, e isso, obviamente, as empresas já conhecem esse problema, eles redirecionam parte dessa carga para outros locais, né? Mesmo para Santos, Paranaguá. O que a gente precisa é dar perenidade na navegação, no caso do Rio Tapajós. A gente tendo um trabalho de dragagem, derrocamento, se necessário, no Rio Tapajós, nós vamos ter um, o volume a ser transportado mais maximizado. Porque, em vez da gente estar trabalhando lá no período mais seco com 1.000 toneladas por barcaça, podemos trabalhar com 1.500 toneladas por barcaça. Já faz uma diferença enorme. Com o rio cheio no restante dos meses, você trabalha com 2.000 toneladas, em média, nas barcaças. Então, é muito importante, e para nós seria uma melhoria significativa a dragagem do rio Tapajós, né? Nesse caso, Miritituba. E nós temos também dragagem no Rio Madeira, que é o outro corredor muito importante, que é o corredor da BR-364 com o Rio Madeira. Então, esses corredores são fundamentais para o escoamento do norte, e que a gente entende e prevê
terá um aumento significativo com o tempo. Senhor Ricardo, avançar nessas integrações é um dos desafios do futuro da concessão da BR-163, né? Você ter essas integrações modais. E eu queria até que completar essa pergunta falando um pouquinho sobre o futuro aí. Como que o senhor vê, que tipo de inovações tecnológicas o senhor acha importante para esse próximo período, né? Para esse período de concessão da Via Brasil aí frente à BR-163? Eu acho que tem várias inovações tecnológicas que já estão sendo implantadas dentro do país, no Brasil, como, por exemplo, a questão da pesagem do movimento, parece, eu acho que é um avanço significativo, porque além de fazer um processo de fiscalizar a carga dos caminhões, eu acho que isso é fundamental, não só para a sobrevida do pavimento, ou melhor, para a própria performance do pavimento, mas como para a questão da segurança viária. Eu tenho uma frase que eu acho que é muito correta: "O excesso de peso mata", mata mesmo. Sabe, muitas vezes os acidentes são causados pelo excesso de carga nos caminhões. Um outro ponto que eu acho que vem também, talvez trazer mais equilíbrio essa questão de cobrança de pedágio, é o sistema free flow, que a taxa de pedágio será cobrada de acordo com o trecho que o usuário percorre. Eu acho que traz um equilíbrio maior, porque você vê, no nosso caso, são 1.009 quilômetros, com 3 pontos apenas de cobrança, né. Então, tem veículos que, porventura, vão pagar a uma forma, vamos dizer, desequilibrada, porque talvez ele entra na rodovia um pouco antes do pedágio e sai da rodovia um pouquinho depois do pedágio. Então, andou um trecho pequeno e pagou a mesma coisa do outro que andou, às vezes, 800 quilômetros na rodovia, né. Ao mesmo tempo que tem aquele que entra e sai da rodovia, não paga nada e usa o serviço. Então, isso também passa a ser, eu acho que traz, né, essa justiça, né, essa cobrança, eu acho que o Freeport vai ajudar muito. Fora isso, eu acho que tem outras, questões também extremamente importantes, como a conectividade das rodovias, né. Nós já estamos atendendo aí um pedido da ANTT, que ela vai trazer para dentro desse contrato, quando estava previsto, a implantação de uma rede 4G ao longo de toda a rodovia. Então nós vamos ter toda a rodovia conectada. Isso, além de servir, logicamente, o usuário para o uso das suas redes sociais, internet, comunicação, serve também importante ferramenta de monitoração das frotas pelas transportadoras, né. O acompanhamento disso, a forma de interagir, né, não só e trazendo também benefício à comunidade brasileira, que às vezes são lugares que não tinham uma rede de internet, possa também usufruir da própria rede da rodovia. Então, assim, vem aí muita coisa importante, a própria NTT no programa chamado ProReg, que é a revolução da tecnológica nas rodovias, há já algum tempo ela vem trabalhando nisso, e trouxe já grandes avanços, e eu acho que terá mais. Agora, essa integração de modais é extremamente importante, porque a BR-163, por exemplo, é um exemplo disso, né. Não tem sentido falar que a BR transporta o grão até o seu destino, não é, porque ela leva até o porto, e dali para frente tem uma hidrovia que se encarrega de completar o trajeto. Então são sistemas integrados, né, uns aos outros, que assim, o aprimoramento desses sistemas tecnológicos. A tecnologia pode ser um vetor importante de integração entre os modais, que a gente possa, a ferrovia também é outro ponto também importante, né, das podcasts, como o Odeon colocou. Na verdade, não existe bem uma competitividade entre a rodovia e a ferrovia. Eles são complementados, né. Não há como se falar na ferrovia sem a rodovia. Então, na verdade, não se disputa, não é uma disputa aqui no nosso caso de Ferrogrão, é um tema bastante comentado, mas eu vejo o futuro como serviços complementares. Os aspectos modal rodoviário estão já existindo para complementar o de ferroviário, absorver parte da carga, porque a carga às vezes vai ser de tal monta que o ferroviário também, só ele não vai dar conta de transportar, e também, de qualquer forma, o ferroviário precisa de que o produto chegue
as solicitações de transbordo, né, as cotizações de carregamento das composições. Isso só tem uma forma de fazer, através do modal rodoviário. Isso aí. Cada um vai ter sua. É isso aí, né, seu Edeon? Cada um vai ter sua parcela, né, no transporte, né? Cada modal tem que ter a sua parte. É por aí, né? Exatamente. Existem alguns desafios nessa integração. Um dos desafios é a velocidade de carga e descarga. Quando você faz um transporte de 1.000 quilômetros, se você levar meio dia para carregar ou meio dia para descarregar, não faz tanta diferença. Mas quando você vai trabalhar com o modo rodoviário, alimentando o ferroviário, e isso aí vão ser distâncias de 300 quilômetros, mais ou menos, meio dia já dá uma diferença tremenda. Então, vai ter que ter maior agilidade no carregamento e maior agilidade na descarga também, para que o sistema fique bem azeitadinho. Bom, eu conversei aqui com o senhor Edeon Vaz Ferreira, diretor executivo do Movimento Pro Logística do Mato Grosso, a ProSoja. Muito obrigado, senhor Edeon. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando para todos sobre esses modos de transporte que são fundamentais para o agronegócio. E também com o senhor Ricardo Barra, diretor-presidente da Via Brasil. Senhor Ricardo, obrigado por arranjar um tempinho para conversar com a gente. Obrigado, digo eu, né? Eu acho que é sempre um prazer estar aqui falando com vocês, usando esse canal de comunicação com os nossos usuários. Sei que muitas coisas ainda precisam melhorar, não descansamos de momento algum dentro da nossa missão de prestar sempre o melhor serviço ao usuário, e a gente sempre conta com a contribuição, com a colaboração dos usuários também, no sentido de que tragam para nós as suas sugestões, as suas críticas. Eu acho que isso é extremamente importante para a gente poder aprimorar a nossa prestação de serviço. A nossa manutenção está quase chegando no fim e já já a gente segue viagem. Mas fica aqui um alerta. Ao transitar em rodovias que estão com obras, é sempre importante reforçar a atenção e os conhecimentos sobre educação no trânsito. Você viu que manter as rodovias em boas condições é um compromisso que envolve motoristas, autoridades e todos que dependem delas para se deslocar ou transportar mercadorias. A conservação das estradas impacta diretamente a segurança no trânsito e a eficiência das viagens. Você vai acompanhar agora o recado do Zé Bonsenso e da Maria Atenção, que vão nos trazer informações essenciais sobre os desafios de manutenção viária e como isso afeta a todos nós. Fiquem atentos, porque conhecer melhor esses aspectos pode ajudar a prevenir acidentes e garantir um trajeto mais seguro para todos. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Chegamos, estradeiros! Já repararam como a manutenção das rodovias está diretamente ligada à segurança no trânsito? Oi, gente! É verdade, Zé. Estradas bem conservadas são essenciais para garantir a segurança de todos os motoristas. Exatamente! E é fundamental educar os motoristas sobre as condições das vias. Conhecer o estado da estrada pode prevenir muitos acidentes. Além disso, precisamos falar sobre a importância de campanhas educativas que alertam sobre os riscos de dirigir em condições adversas, como durante a colheita ou em dias de chuva intensa. Lembra? Já falamos desse tipo de adversidade por aqui. Claro que lembro, e por falar em colheita, o tráfego de caminhões aumenta neste período e isso pode impactar a segurança nas rodovias. Os motoristas precisam estar cientes desse fluxo. E claro, dirigir em condições de chuva intensa requer cuidados especiais. A visibilidade reduzida e a possibilidade de aquaplanagem são riscos que todos devem considerar. Exatamente, e é importante que os motoristas se adaptem às mudanças sazonais no fluxo de tráfego. A conscientização sobre essas variações pode salvar vidas. E não podemos esquecer que a manutenção das rodovias também envolve sinalização adequada. Placas de alerta sobre condições perigosas são essenciais para a segurança. Vamos juntos promover a educação sobre a importância da manutenção das rodovias e os cuidados que devemos ter ao dirigir? Vamos juntos sim! A segurança no trânsito depende de todos nós estarmos informados e preparados para as condições das vias. Até a próxima, pessoal!
A parada para manutenção acaba aqui, assim como essa temporada do Na Via Pod. A você que nos acompanhou, muito obrigado. E você que está vendo só esse episódio, você pode acompanhar todos os outros episódios. A gente já falou de muitos e muitos assuntos super interessantes. E também fica aquela dica para você conferir a nossa playlist no Spotify com músicas que embalam quem vive na estrada. Procure por Na Via Pod playlist no Spotify. Até a próxima e lembre-se de dirigir com bom senso e ouvir com atenção. Na Via Pod.